E aí galera, vamos tomar um café, tudo bom? Mais um episódio do nosso Pod Célula. A gente está falando da palavra do nosso domingo, da Igreja Amor e Cuidado. Então se você quiser assistir o conteúdo completo, entra lá no canal no YouTube da Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba, beleza? Esse aqui é o nosso ponto de vista em relação à palavra de domingo. A gente vai trocar a nossa ideia, vai caminhar para onde o Espírito Santo levar. Então, talvez não 100% seja a visão da nossa igreja, por mais que nós sejamos membros. Todos aqui somos membros de lá. Mas, para assim, eles não levarem nada, nenhuma culpa do que a gente fala, se a gente fala alguma besteira, não é a visão completa da nossa igreja, porque ninguém aqui é pastor, ninguém aqui é formado em teologia. Então, desculpa aí se a gente falar alguma besteira. E mais algum? O objetivo, né? O objetivo é chamar as pessoas para conhecerem o formato de uma célula, como que é a troca de ideia e tudo mais. E para as pessoas chegarem aqui já se sentirem confortáveis ou terem mais curiosidade ainda de estar aqui presente para também poder gravar com a gente, beleza? Então é isso aí. Deus abençoe e vamos para a célula. Isso aí, gente. A gente está na nossa série de mensagem, Uma Vida Abençoada, né? Dando sequência. Essa é a terceira mensagem e o tema da nossa semana é o princípio do primeiro. Eu vou ler um versículo que está em Êxodo 13, 1, 2. Ele disse o Senhor a Moisés: consagre-se a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. E também quero ler Deuteronômio 18:4. Esse livro é difícil de falar o nome dele. Vocês terão que dar-lhes as primícias de trigo, de vinho e do azeite, e a primeira lã da tosca das ovelhas. E tem uma pergunta facilitadora aqui bem legal. Fala assim: quem é o primeiro em sua vida? Forte, né? Aqui me fez refletir muita coisa. Principalmente, não só como a gente está falando na vida abençoada, né? Eu pensei na parte financeira, mas eu também pensei na parte de relacionamento. Quem tem sido o primeiro em prioridade no nosso tempo? Eu estava lendo também essa semana um livro bem legal, chamado Comprometido. Quem não já leram? Não. É muito top, é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida até hoje. E é um livro que me desafia bastante. E lá ele fala assim: tem duas coisas que me faz entender o seu comprometimento com Deus e com o reino. Uma coisa é a sua agenda e a sua fatura do cartão de crédito. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, interessante, né? Perdão, não a fatura do cartão de crédito, o extrato da sua conta. Eu falei, interessante. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar o nosso tempo e não pode comprar o nosso comprometimento também, né? Eu falei, caraca, que incrível isso. E eu fiquei refletindo bastante, né? E uma parada que faz pensar quem tem sido o primeiro nas nossas vidas na área financeira, nos nossos relacionamentos, foi o que eu mais pensei. E também com o nosso tempo, aonde nós temos dado o nosso tempo. Para ter uma vida abençoada é seguir os princípios de Deus e aquilo que Ele tem para nós. E a vontade dele é que todos os filhos, todas as criaturas se tornem filhos de Deus, né? E para isso a gente tem que dar prioridade que o primeiro na nossa vida seja Jesus e seja intimidade com Deus. Alguém falou alguma coisa? Mano, já nos 10 mandamentos já fala, né? Tipo assim, o mandamento mais importante é ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Então, ame a Deus em primeiro lugar. Então, o que você ama em primeiro lugar na sua vida é seu Deus, tá ligado? Se você ama seu celular acima de tudo, seu celular é seu Deus. Se você ama sua namorada acima de tudo, ela é seu Deus. Então, tipo assim, o que você tem mais prioridade, se é seu trabalho, enfim, independente do que seja, aquilo é seu Deus. Agora, se você dedica todo o seu tempo e tudo que você faz, como o Paulo fala, quando você for comer, você louva a Deus. Quando você for beber, você louva a Deus. Quando você for jogar bola, você louva a Deus e tudo mais. Aí sim você vai estar colocando como prioridade o verdadeiro Deus, né? Que ele não é só Deus só pra você, ele é o Deus do universo, mas você começa a adorar o verdadeiro Deus. É exatamente isso. E uma parada que me fez pensar bastante também
Inclusive, hoje foi um dia bem atípico, assim, pra mim, muito corrido, muito problema. E eu cheguei em casa, tava muito cansado, eu tava até pensando se alguém ia na sala hoje, eu acho que eu tô muito cansado, né? Só que eu tomei um banho, Deus renovou minhas forças e cá estou. Mas eu fiquei pensando sobre a agenda, sabe? Eu até tava conversando com o Lucas ontem, falei, cara, parece que nada faz sentido se você não tem um tempo pra você se esvaziar das suas vontades e ter o seu momento com Deus, não faz sentido nada na nossa vida. Pô, ganhar o dinheiro que for, você pode ser famoso o quanto que for, mas se você não tiver Deus ali do seu lado, te dando os propósitos das coisas e te dando um caminho, te mostrando por onde você deve andar, não tem sentido. E o único jeito da gente permanecer no propósito é entendendo que Ele é em primeiro lugar. E aqui também fala que no versículo de Êxodo, que era para consagrar os primogênitos. Então, se até os nossos filhos, a gente não tem filho ainda, mas imagina como é ser pai. Se até os nossos filhos a gente tem que consagrar para Deus, quem dirá o nosso tempo, quem dirá o nosso tudo. Tudo é de Deus. Isso aí, né? Não, eu ia falar que você falou que sem Deus, para pensar, a gente nada faz sentido. Quando a gente não tem Deus, a gente acaba se tornando escravo dos nossos próprios desejos. A gente acaba, né, vivendo aquilo que a nossa carne quer e às vezes a gente ignora até nós mesmos, até nossa consciência, nossa culpa, para fazer coisas que fazem bem, entre aspas, para nossa carne, coisas que são prazerosas, gostosas, às vezes não coisas que são realmente boas pra gente. Forte. E deixa eu só ver o finalzinho aqui, pra gente dar sequência. Isso não quer dizer que não haverá adversidades, mas é melhor atravessá-las em ordem do que fora de ordem. Aqui entra na parada de tudo que a gente for fazer, a gente numerar também, né? A prioridade de tudo. E é isso aí. Alguém fala mais uma coisa? A sua quer falar, tem certeza. A sua tá Uma muito vez, quente. não, eu tô com dor de cabeça. Eu tomei remédio de cabeça. Mas, esse igual você falou, né, da gente ter a prioridade. Uma vez eu sempre falava, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar, família, não, sabe, toda aquela ordem. E uma vez eu não sei onde eu vi que às vezes a gente precisa entender que Deus é o centro, Deus é o círculo e tudo faz parte, tudo que está ali dentro da nossa vida, família, trabalho, relacionamentos e tal, isso tudo engloba, tipo, Deus, sabe? Que Ele tem que ser o centro da nossa vida, né? E não, tipo, uma escala do que é prioridade, né? Porque aquilo que é prioridade, uma hora pode deixar de ser prioridade, pode mudar suas prioridades, né? Então, Deus, Ele tem que ser o centro, né? E a partir desse círculo que é Deus, dentro desse círculo, onde Deus, né, está no nosso coração, todas as outras coisas caminham, né? Porque às vezes a gente igual, não, Deus, é minha vida financeira, eu cuido, né? Deixa aí, não preciso devolver dízimo não, o Senhor vai continuar me abençoando. Não que Ele vai te deixar de abençoar porque você não está devolvendo, mas você será amaldiçoado, porque é uma ordenança, né? E quando você não obedece a Deus, eu creio que aquilo que era para ser bênção se torna uma maldição na sua vida, né? Porque você não obedeceu, que é um dos mandamentos, né? Obedecer a Deus. Eu acho que é isso, gente. E eu acho que é isso que entra no quer mais, quer bebais, façam tudo pra glória de Deus. Porque, tipo assim, imagina, você ganha, vamos pensar no salário do Joe, 50 mil reais por mês. Recebe? Mas não deu tudo isso. Não deu tudo isso. Não, vamos pensar no salário de 1.500 reais. Você dá seu dízimo lá, 150, aí você dá sua oferta, beleza. Só que todo o resto você vai usar pra glória de Deus. Independente, depois de você devolver o dízimo, depois de você dar essa oferta, todo o resto ainda é de Deus. Então você, como qual que é o nome da palavra? Um ajudador, eu esqueci o nome. Você sabe, né? Não, mordomo? Mordomo, isso. Como um mordomo do salário que Deus te deu, você vai usar tudo aquilo para a glória de Deus. Então, tipo assim, vou pagar minha faculdade porque com a minha profissão eu vou alcançar pessoas para Jesus. Vou pagar um curso de inglês porque meu chamado é para as nações. Eu vou, entendeu? E vai fazendo isso porque é tudo para a glória de Deus. Não é porque eu vou terminar minha faculdade aqui porque eu quero
pagar, eu quero receber mais depois que eu terminar a faculdade. Vou falar inglês porque eu quero viajar e... Não, você vai fazer tudo para a glória de Deus. Sim, exatamente. Então, esse foi o primeiro ponto? Não, agora é o primeiro tá. ponto. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Em Êxodo 13, de 12 a 13 diz: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. O que isso, em resumo, quer dizer? Voltando para o que a gente estava falando do dízimo. A gente tem que dar sempre 10%, a gente tem que dar sempre o primogênito, ou seja, tipo, os primeiros 10%. Por quê? Porque é o primeiro que é de Deus, depois o que é nosso. Então, normalmente, quando a gente vai dividir, o certo é dar primeiro os 10% do seu salário e não 10% do que sobrou. 10% do que você ganha, depois pagar as contas, alimentos, coisas necessárias e depois o resto, que seria para você, para uso pessoal. E isso é tão importante que aqui diz, né, caso não queiram resgatá-la, quebrem o pescoço, ou seja, aquilo que não for salvo, resgatado para Deus, vai acabar sendo sacrificado, de certa forma. Então, tipo assim, muitas pessoas elas ficam com receio de dar o dízimo às vezes, porque eu já ouvi, né, coisa pessoal, eu já ouvi pessoas falando, para que 10%? A igreja tá rica, a igreja é grande, tem um monte de pessoa, tem gente que ganha bem, que dá não sei quanto, tem gente que oferta direto. Mas as pessoas não entendem que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é de Deus. Exatamente. Não é para a igreja enriquecer. Se o pastor está desviando dinheiro, se o pastor está cedendo a carne e sendo corrupto, isso já é problema dele. E não... abrindo aspas, a nossa igreja não faz isso, nós sabemos. Só pra... Sim, não, eu tô falando... Não, eu sei, mas existem. Todos nós sabemos que existe. Todos nós sabemos que existe, mas a igreja, nós somos a igreja, né? Então a gente tem que dar esse dinheiro para Deus, não para o pastor. Não é como se fosse o bolso do pastor. Se o pastor rouba, aí é problema dele com Deus, aí não é problema nosso. A gente está fazendo a nossa parte. E... Mano, só... Pode falar. Eu acho que tá nesse livro, mano, que eu não lembro, que eu li faz a primeira série de mensagens, a primeira vez que foi, né, acho que foi há 3 anos atrás, ou 2, não lembro. E, se eu não me engano, nesse livro ele fala assim, mano, você prefere 90% do seu salário abençoado ou 100% amaldiçoado? Tá ligado? Então, mano, é uma escolha muito simples. É muito mais fácil você usar 90% que vai ser abençoado por Deus e Deus pode multiplicar do que 100% que você vai jogar no lixo, sabe? Pode continuar, Brendão. Não, é mais isso, pra concluir, eu falar que, tipo, não importa como você usa o seu dinheiro, se você usar da forma que você quer e não da forma que Deus quer, você vai perder. Exato. Esses 10% que você deu pra Deus, você não perdeu, você investiu. Só que um investimento de uma forma diferente, porque os 10% que você o fato de você ter sido fiel, de você ter obedecido a Deus, faz com que ele multiplique os 90%. Exatamente. Então é o que você falou, de que adianta você ter 100% e continuar no 100%, do que dar 10%, ou ao invés de dar 10% para Deus e Deus multiplicar os 90%. Exatamente. E quantas vezes a gente não já teve a experiência, né, tipo, eu dei o dízimo, eu fiz as contas que vai sobrar tantos por mês. Aí você chega no final, tipo, depois você pagou todas as contas, sobra muito mais do que você esperava, tá ligado? Então Deus realmente multiplica. Você não esqueceu de pagar o empréstimo. Uma coisa legal aqui, que a hora que o Breno tava falando, desceu fresquinho, assim, ó. Meu Deus, lá vem revelação. Veio. Algo legal, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que da hora. A gente fala, né, que os pastores são ladrões, que eles roubam dinheiro e tal, por que eu vou dar meu dízimo? Se você não devolve o seu dízimo, você é o quê? Nossa. Exatamente. Boa. Esse é bom, né? Esse é o ponto, você tem que fazer a sua parte. Essa Se o pastor não faz a de dele, Deus. você tá fazendo a sua. E quem é você pra falar que o pastor é ladrão? Você também é, Sim, Muito exatamente. né? Tipo, Caraca. Quem somos nós? Você ainda tá sendo pior, porque você tá julgando, você tá pecando 2 vezes. Você tá julgando, pior você que tá o pastor que roubando, só tava. exatamente. Ele só tava, você tá julgando e ainda tá roubando também. Ah. Caraca, boa Deus, obrigada. Boa, gente, Deus. eu vou usar essa. tudo que, se a gente para pra pensar, a gente não faz sentido. As coisas que a gente fala, as conclusões que nós tiramos,
em relação a esse certo tipo de coisa, não fazem sentido. Por isso existe tantas diferenças de opinião. Isso aí. Da hora. Acabou o primeiro ponto já? Pode ir. Não, eu lembro. Bom, o segundo ponto é: os primeiros frutos devem ser ofertados. Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Êxodo 23, 19. E Malaquias 3,10 fala: tragam o dízimo todo ao templo do Senhor. Porque tem aquele negócio, né? Eu tenho que dar os 10%, mas os 10% não preciso dar na igreja e tal. Não, precisa. A Bíblia fala que precisa. Tá? Aqui Malaquias fala exatamente isso: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Se é o templo, é a igreja, mano. Então, tipo assim, se você quer, para devolver o dízimo, você tem que devolver na igreja. Independente, você tem que devolver na sua igreja, né? Independente se é a Moricuidade, se é qualquer outra. Na igreja que você faz parte, a sua família, você tem que devolver o seu dízimo. Cara, posso pensar uma loucura aqui? Vou falar com... É a opinião do Joe. Vou falar uma doideira aqui, quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Eu sempre fui criado em dizimar, em dar o dízimo. Mas, cara, tudo que eu aprendi, assim, não que a igreja pregue isso, mas muito que eu aprendi sobre liderança, que eu uso no meu trabalho hoje, eu aprendi na igreja. Muito que eu aprendi sobre Deus, sobre permanecer, sobre estar firme, eu aprendi na igreja. Sobre cuidar da minha saúde, eu aprendi na igreja. Exatamente. Tá ligado? Vou usar mais, eu toco. Tudo que eu tenho de conhecimento musical eu aprendi na igreja. Mano, eu trabalho com música e som. Tudo que eu aprendi sobre música e som, eu aprendi na igreja. Mano, eu fui líder de célula e líder do Ministério de Adolescentes com 14 anos. Tá ligado? Olha a experiência que eu já tive, tá ligado? Exatamente. Com 14 anos, mano. Amanhã mesmo o pessoal trocou a mesa de som da igreja. Sim. E amanhã eu falei assim: Igor, tô quase vendendo uma mesa dessa para um outro pessoal. E eu tô querendo ver como é que ela funciona. Posso ir ajudar na montagem? Pode vir, mano. Então, tipo assim, 6 coisas que hoje são fontes de renda pra mim, eu aprendi tudo na igreja. Ninguém nunca me cobrou nada. Por que eu não vou abençoar essa obra? Exatamente. Porque a gente tem a mente limitada. Quando a gente não entende, é o que o pastor falou. O cara que só quer, só suga. Entendeu? É o mínimo, sabe? É o mínimo. Pra mim é o mínimo, dízimo. Ele é o mínimo. Porque muito do que eu sou hoje eu aprendi dentro da igreja. E tem gerado muitos frutos. Então, quanto a gente tem aprendido? Quanto a gente deixou de cair, de errar? Se fosse por aquele caminho, não viesse um pastor ali te falasse: melhor você fazer assim, viesse alguém da igreja e falasse: melhor você ir por esse caminho. E você não evitou de quebrar a cara, você viu que você ia quebrar a cara, mas por causa de alguém que trabalhava na igreja te deu uma força e você não quebrou a cara. Cara, comigo já aconteceu várias vezes. Então o mínimo que você tem que fazer com seus recursos é abençoar. Por quê? É devolver para Deus. Porque Deus está usando a igreja para fazer crescimento em você que você nem está percebendo. A gente paga a faculdade, nos dá conhecimento, a gente paga academia para a gente poder treinar e tudo. Por que eu não vou pagar? Por que eu não vou devolver o dízimo para Deus, que já me deu tudo, e eu estou vendo o meu crescimento ali, um lugar que está cuidando de mim? Não faz sentido a gente só sugar da igreja, não tem o menor sentido. E outro ponto, às vezes as pessoas falam assim: por que o pastor recebe salário? Porque ele dedica a vida dele a cuidar do rebanho. Exatamente. E outra, o dinheiro que a gente devolve não é nosso. É o que a Su falou, a gente estaria roubando se a gente não mantesse. Por quê? Esses 10% não é seu, é de Deus. Esses 10% é meio que o pagamento por tudo que Deus faz por você. E esse dinheiro, ele não quer nem pra ele, porque ele não precisa, ele é perfeito. Mas por quê? O pessoal da igreja, eles precisam de recurso. Porque até o pessoal que toca, o pessoal que faz outras coisas, está lá, está trabalhando, está se dedicando. Sempre tem o pessoal que sobe no palco, está ensaiando, treinando, fazendo de tudo. Você recebe salário para trocar? Não. Então, esse é o ponto, esse é o grande detalhe. E Deus, ele, voltando um pouco na parte do pastor, o salário do pastor é o dinheiro que Deus dá para ele continuar ajudando a gente, guiando o rebanho. E também o próprio, se você ler, não sei se é Êxodo ou Levítico, acho que ele é mais Levítico, tem sacrifícios lá que o povo leva que os sacerdotes comem.
tá ligado? Eles deixam lá os sacrifícios para os sacerdotes comerem, né? Então, tipo assim, é o pagamento deles, é o alimento deles, são os sacrifícios dos outros, das outras tribos, entendeu? Então, é assim que funciona, mano. E claro que não é todo o dinheiro que a gente vai dar que a gente só vai dar pro pastor. Porque, mano, é igual o que eu tava falando, de todas as experiências que ele teve. Mano, eu nunca ia tocar em uma bateria igual a gente toca na vida se não fosse a igreja. Exatamente. Eu nunca ia tocar numa bateria daquela. Eu nunca ia tocar com fone, eu nunca ia tocar com clique, eu nunca ia aprender a mexer num Ableton se não fosse a igreja. Tá ligado? Eu nunca ia ter essas oportunidades, mano. E aquilo ali também é parte do meu dízimo, tá ligado? Porque aquilo, a igreja investe no templo, investe em iluminação, investe na mesa que o Joe falou agora. Mano, isso aí demanda dinheiro, A mano. estrutura da igreja é gigante, a parte elétrica, as contas, o pastor não ganha nada. Se o pastor, voltando ao que a gente falou, se o pastor rouba dinheiro e desvia, aí é problema dele com Deus. Exatamente. Você não tem que ser um ladrão. E é isso que o Joe falou, mano. Quanto a gente tá sendo abençoado por investir na obra de Deus, tá ligado? Isso volta pra gente também. E não porque a gente tem que entregar só pra receber de volta. Só pra fechar, vai lá e para de pagar os impostos pra você ver o que acontece. Exatamente. Vai lá e deixa de pagar um boleto de energia, porque tá muito caro. Ou porque você não sabe o que a CPFL tá te mandando, como que ela tá tratando, sei lá. Porque a sua energia tá caindo. Não faz sentido. Você tem que fazer a sua parte. Mano, e falando sobre esse negócio de primícias, rapidinho, era só o que eu queria falar. É um negócio que não é regra, é um negócio só que eu senti no meu coração de fazer, que até hoje, pelo menos em todos os meus empregos eu fiz. E eu acho muito legal de fazer, mas é tipo assim, eu entendo que é muito difícil de fazer isso. Toda vez que eu recebi o primeiro salário, tipo, porque é primícias, né? E o texto que acho que o Joe leu, ele falou pra entregar os primeiros animais, as crias dos rebanhos, ou foi o Breno que leu? Foi? Acho que foi. Entregar os primeiros frutos e tudo mais. É primogênito. O primogênito. E eu tenho a vontade de sempre fazer isso também, em todos os empregos que eu passar, que é o primeiro salário que eu receber, pegar ele todo e entregar, tá ligado? Primeiro mês, assim, tipo, 100% eu pegar e entregar pra Deus, como uma primícia do meu trabalho, tá ligado? Isso é muito massa, mano, isso é... Porque mostra onde tá seu coração mesmo, tá ligado? Tipo, Deus, você me deu esse emprego, então isso aqui é uma prova, uma gratidão que eu tenho por você ter me dado, né, essa bênção. Glória a Deus. E as pessoas, elas só concluem que elas se prendem muito ao físico. Você fica pensando assim, eu digo, as pessoas às vezes ficam pensando tipo assim, eu tô dando o meu dinheiro pra igreja, para outras pessoas, na mão de outras pessoas. Não, é aquela ideia, você não tá dando o seu dinheiro. Segundo, esses 10% que você tá dando não é para a igreja, é para Deus. Só que Deus usa na igreja porque Deus não precisa de dinheiro. Exatamente. Lá em cima onde ele está. Ele não pede esse dinheiro só para a gente deixar esse 10%. Não, porque Deus abençoa os filhos dele que estão trabalhando, a bateria que você toca, o equipamento que vocês usam, é fruto dos 10% de todo mundo. Mesmo quem não está tocando instrumento, está contribuindo para que Deus dê isso para vocês, para que Deus possa dar essa qualidade que a nossa igreja tem, esse conforto que a gente tem, ar-condicionado, qualidade boa de som, equipamento, instrumento, tudo. Então, tipo, não faz sentido. Você não ambiente bonito, eu inspiro na igreja até pra colocar as coisas na minha casa, de pintura, de tudo, sim, cara, tudo. Sim. E eu acho que é difícil, é uma mentalidade. Porque o que você pode dar pra Deus, velho? Pra pagar o que ele já deu por você? Exatamente. É uma questão não pode dar nada. É uma questão de visão, de valores. Quanto você valoriza Deus? Mano, e isso é legal de ver também, não só na nossa igreja, que principalmente se tiver alguém ouvindo que não seja da nossa igreja, mano, tipo assim, a nossa igreja investe muito, a gente vê tudo que eles fazem, porque é muito grande, mano. É um negócio visível, assim, é nítido tudo que eles investem. Mas tem igreja que não, tá ligado? Tem igreja que, pô, mano, tem, sei lá, 50 membros, já fui de igreja de 20 membros. Mano, não tem como ter uma estrutura, não tem como, sei lá, mudar a bateria da igreja, colocar um som top, tá ligado? Mas mesmo assim, mano,
É o que a gente fala, você não tá entregando para receber alguma coisa em troca. Você tá entregando para Deus, tá ligado? Então, tipo assim, aquele dinheiro não é Deus seu. manter o lugar, né? Exatamente, mano. Então, é tudo pro avanço do reino, mano. E, mano, outro negócio também que eu acho muito top, que quando eu li no livro, mano, explodiu minha mente, velho. Porque ele fala que todo primeiro filho deve ser sacrificado, né? É a ordenança de Deus, todo primeiro bezerro e tudo mais. E ele, quando for sacrificado, ele precisa ser santo e puro. E aí tem aquele negócio lá que aí vocês lê lá de sacrificar num lugar de outro e tudo mais. E foi exatamente o papel de Jesus, mano. Porque ele é o primogênito de Deus. E ele foi sacrificado, e ele era puro, ele era santo, ele foi sacrificado por nós para nos redimir. Então, mano, aí no livro tá escrito, Jesus é a primícia de Deus. Eu falei, caraca, velho, isso é incrível, mano, porque até Deus deu a primícia dele, tá ligado? Se Deus deu a primícia, por que nós não vamos tirar o primeiro 10% do nosso salário e falar, ó, Deus é seu, tá ligado? E se a gente parar pra pensar, chega a ser até um pouco dual, porque a gente não vale 10% do que Jesus valia, entre aspas, mas ao mesmo tempo Deus sacrificou ele por nós. Entendeu? Então, tipo, quão valioso a gente é pra Deus, pra gente ficar, tipo, pensando em coisa tão insignificante como 10% do salário. Exatamente. E quanto mais aumenta o salário da pessoa, menos ela tem vontade de dar. Se o cara que ganha um salário mínimo dá 10%, o cara que ganha 50, 70 mil não quer dar 5, 7 mil, olha o tanto que vai sobrar pra ele. Tipo assim, Exatamente. você fala, se eu ganho 100 mil, se eu for dar 10 mil, eu tô dando muito dinheiro. Mas eu tenho 90, sobrou 90 mil. E é aquele negócio, não, mano, eu ganho um salário mínimo, quando eu ganhar mais eu dou. Não vai dar, velho. Não vai dar. Nunca Porque vai é mais dar. difícil, sabia? É mais difícil, você vê que é mais dinheiro. É muito mais quando você... Eu tive 3 vezes aumento de salário no passado. Cara, vai aumentando, não é que você não dá conta de dinheiro, mas você vê que o valor é o valor que te cobra uma conta inteira. Aí você fala, caramba, velho, e fica um desafio maior ainda pra você. Tipo, Sim. Exatamente. E outras vezes você ganha R$1.000, a sua condição com R$1.000, você já não... Cada um vai aumentando a qualidade de vida conforme ganha mais, certo? Então você ganha mais, você vai gastar mais. Consequentemente, comprar coisas melhores, gastar com, vamos supor, equipamento melhor para o seu trabalho, etc. Às vezes o cara que tem 1.000 dá o 100 tranquilo. Eu digo assim, uma pessoa de fé que segue a risca. Só que a pessoa ganha 100 mil, dá 10 mil é complicado. Você pensa, você fala 10 mil. Mesmo tendo isso em mente, eu falei, que você ainda vai ter 90. A nossa ganância tá o tempo todo. E aí que entra a prova de fé, né, mano? Sim. Assim, qual é a sua prioridade? É aí que entra. É o que eu realmente falei, os prioridade. valores da visão. Quanto você valoriza Deus. Exatamente. Bom, ponto 3. O dízimo precisa ser o primeiro. Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Então, consagrado ele significa separado. É por isso que seria roubo, pois ele já separou para ele mesmo. Ele já separou, eu acho. Tá estranho. Ele já separou para ele mesmo, né? Então por isso a gente deve ser o primeiro, porque Deus é o primeiro e Ele é o dono. Se vamos devolver, devemos devolver primeiro. E aí é aquele ponto que a gente fala que não é sobre dar dinheiro para Deus, mas é sobre o seu coração, né? Aonde está o seu coração em dar o primeiro. Então, assim, isso aqui é basicamente tudo que a gente falou já. O dízimo precisa ser o primeiro. Cara, dizimar às vezes não é fácil, né? Porque é vida financeira. E quantas vezes eu tinha que devolver o dízimo e não devolvi porque eu achava que não ia dar pra pagar as contas, né? Já aconteceu. E quantas vezes eu tive fé, dei o dízimo mesmo sabendo que não ia ter dinheiro algum. E mesmo assim Deus supriu. Porque o dízimo é isso, não é você dar quando está sobrando, mas você dá, devolver, mesmo sabendo que não vai sobrar, mas dando um passo de fé, né? Que Deus vai te sustentar e Ele vai, né? E aqui na conclusão fala assim,
Cadê? Aqui. O dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Mais rigoroso da sua fé. Quantas vezes o Espírito Santo pediu para que eu ofertasse na vida de alguém? Né? E eu falava, Espírito Santo, tem certeza? E a gente vai lá, obedece e oferta. Mesmo você achando que, não é coisa da minha cabeça, a gente precisa aprender a obedecer, né? Eu acho que o dizimar é obediência. E a obediência, ela gera proteção, a obediência, ela gera bênção sobre a nossa vida. E eu acho que é por isso que quando a gente devolve o dízimo, a gente obedece, né? A gente tem essa proteção sobre as nossas finanças. E não só sobre essa proteção, mas é sobre onde está o seu coração. Né? Isso aí. E a gente também... Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o quão grande é Deus, porque a gente fica pensando, tipo assim, putz, se eu ofertar na vida de tal pessoa, eu não vou ter dinheiro para comprar uma coisa que eu queria. É uma coisa tão besta que às vezes a gente simplesmente esquece que Deus é Deus, que Ele pode fazer o que Ele quiser quando Ele quiser. Às vezes você tá ofertando na vida de alguém que você gosta, ou de alguém que você nem conhece, e Deus está planejando te dar aquilo que você queria comprar através de outra pessoa. Então, tipo, é um ciclo. É como eu falei, se todos os cristãos... Se todos os cristãos se ajudassem sempre, ninguém ia sentir falta das coisas conforme o tempo fosse passando. Se todo mundo, não os cristãos, todo ser humano fizesse isso, o mundo ia ser um lugar diferente. Foi isso que aconteceu em Atos. Né? Exato. Venderam tudo que eles tinham e dividiram entre todos eles. Né? Aí aqui a gente tem um versículo de 2 Coríntios 9:7 que diz assim: cada um dê conforme determina o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aí a gente tem a alegria, né, de poder devolver. Uma mocinha falou pra mim assim, nossa, eu queria tanto devolver o dízimo, né, poder ofertar, mas eu não trabalhava, não tinha condição e tal. Depois que eu comecei a trabalhar, foi uma alegria poder devolver, sabe, poder ajudar a igreja. Porque realmente eu tenho essa mentalidade, sabe, cara, eu tô lá, eu estou ajudando o reino de Deus a avançar, né, com os recursos que o Senhor me deu. E porque a igreja ali, o templo em si, né, todo o nosso movimento da nossa igreja é pro reino, é o avançar do reino. Então, cara, eu tô fazendo parte disso. Deus, obrigada por estar fazendo parte disso. Obrigada por eu ter um emprego para poder devolver, para poder ofertar. É porque eu tenho emprego. Se eu tô dizimando, se eu tô ofertando, é porque eu tenho emprego. Ou porque eu tenho alguma renda, né, um recurso e tal. Então, eu acho que é sobre, aqui no caso, é tudo sobre o coração, né? E é isso, gente. Quem passar no teste de dinheiro está melhor qualificado para passar nas demais provas da vida cristã. É verdade. Isso aí. Acabou? Acabou. Gente, obrigado, Deus abençoe. Que as palavras possam ter falado do seu coração e que... glória a Deus, né? Tchau. Tchau. Boa. Deus abençoe.